Que a paz seja contigo. Olá, eu sou o Cássio Rezende e estou aqui para nosso oitavo podcast. E é, nesse áudio, nesse podcast, nós vamos tratar sobre um assunto que gera curiosidade e às vezes debates, discussões, infelizmente, às vezes até brigas, né? Entre as pessoas que acreditam professar a fé cristã, né? Hoje vamos fazer uma comparação, lembrando que o meu objetivo não é causar nenhum tipo de atrito, nem contenda, mas é fazer uma explanação das diferenças entre o catolicismo e o protestantismo. E eu posso falar com propriedade, porque eu já fui uma coisa e hoje eu sou outra coisa, ou seja, eu fui católico, apostólico romano. Hoje eu sou, digamos assim, católico, mas apostólico, mas não romano. Hoje eu sou protestante. E o porquê disso, né? Eu sou um cristão reformado. Por quê? O porquê disso? Eu vou explicar. Antes de continuar, eu quero lembrar você que você pode encontrar as mensagens anteriores é, no Amazon Music. Você também pode encontrar todos os áudios anteriores no Spotify, no Audible e no Deezer. Todas essas plataformas de stream de áudio você pode encontrar as mensagens anteriores. Então, caso você tenha curiosidade, dá uma acessada lá e procure Cássio Rezende, Cássio com C e dois S, né? Rezende com Z. Então você pode ter acesso às minhas outras mensagens. Enfim, antes de continuar, né, fazer uma comparação entre o catolicismo e o protestantismo, eu gostaria de lembrar você que há três principais religiões no mundo que são chamadas de religiões abraâmicas, ou seja, provém de Abraão, né, sua descendência. São elas, né? O islamismo, o que as pessoas também podem chamar de a religião dos muçulmanos, né? Eles mesmos se autodenominam muslins, né? Os muçulmanos são descendentes de Abraão também, né? Não em sua totalidade, mas assim, a religião muçulmana, ou Muhammad, ou Maomé, era descendente de Abraão, só que não por Isaac, por Ismael, né? Filho de Abraão com Agar. Os judeus, no passado israelitas, né, eram descendentes de Abraão através de Isaac. E hoje nós temos, digamos, uma religião que não é, mas assim, disse religião, cristianismo, que veio através de Cristo, o Messias, uh, e, e ele é da descendência, segundo a carne, segundo a linhagem humana, descendência de Abraão, né? E é importante eu ressaltar a respeito da fé cristã, do cristianismo, que Jesus ele não fundou nenhuma denominação religiosa. Então, se você disser que Jesus ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, você está mentindo, porque Jesus nunca fundou. Jesus fundou a Igreja Evangélica, ele não fundou, ele fundou a Igreja. E a Igreja é o grupo de pessoas que são seus discípulos. Então, Jesus, ele sim, fundou a igreja, mas não um templo, mas um grupo. Então, igreja são aqueles em todo o mundo que creem que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus prometido para salvar Israel e então, a partir de Israel, salvar também nós que não somos judeus, gentios, né? Então, é isso. Mas vamos falar então da fé cristã. E eu vou me ater em 5 pontos que tornam o catolicismo diferente do protestantismo. Primeiro, eu quero dizer para você a origem de cada um deles, né? Sempre houve a verdadeira igreja de Cristo, e a verdadeira igreja de Cristo, ela subsiste dentro das denominações religiosas atuais. Não são só católicos e evangélicos que se dizem cristãos, tá? Existe a igreja ortodoxa, e ortodoxa grega, ortodoxa copta, existe várias denominações religiosas, não é só católico, protestante, e também
Existe até outras igrejas católicas, católica independente, né? Enfim, mas existem também várias denominações, eu chamo assim, cristãs protestantes, muitos assim vão dizer evangélicos, né? E tanto como existia na época de Jesus vários grupos judeus, quem professa a fé cristã não é um grupo uniforme, assim, todas as pessoas acreditam igualzinho, existem pontos fundamentais de fé, e é isso que eu quero trazer. Pontos fundamentais da fé cristã, e eu gostaria de fazer essa comparação entre catolicismo e protestantismo, me atendo a esses 5 pontos que são chamados de 5 solas. Depois você pode pesquisar a respeito desse tema, mas 5 solas é um termo latino que fala sobre 5 somente, vamos dizer assim, cinco coisas que é somente a base nessas 5 coisas da fé cristã, 5 preceitos da fé cristã. E esses 5 preceitos são o que distingue principalmente o protestantismo do catolicismo. E vamos falar desses 5 solas para mostrar a diferença do catolicismo e do protestantismo, mas eu digo para você que não é com o objetivo de criticar um ou outro ou dizer que um é melhor que o outro. Quem tem autoridade para dizer o que está certo, ou melhor, quem está certo, é Deus. E é lógico que a fonte segura de ouvirmos a retidão, a certeza, a justiça é as escrituras sagradas, a Bíblia. Então, pela Bíblia, com uma avaliação sincera, não tendenciosa das escrituras, você pode descobrir e viver, então, na verdade. Então, vamos falar desses 5 solas, tá? Para que você veja. Então, lembrando que sola significa somente, né? E são 5 frases latinas, que vêm do latim, né? Porque o protestantismo, sempre existiram grupos cristãos que não estão debaixo de uma placa, vamos dizer assim, debaixo de uma denominação religiosa. E continuaram seguindo as escrituras conforme os ensinamentos dos apóstolos, né? Mas chegando ali em 1517, ocorreu um ato, né? Martinho Lutero, ou Martin Luther, ele afixou 95 teses, que já era um hábito dos estudantes de teologia fazerem na porta ali de uma catedral, né? E ali, na Alemanha, ele desafiou, vamos dizer assim, apenas queria discutir certas autoridades que o Papa católico rogava para si mesmo, né? E que, confrontando aquilo com a Bíblia, mostrando, bom, não está bem de acordo com as Escrituras. Então, eram temas, 95 teses, 95 temas que ele queria discutir. E daí, a gente diz, inclusive comemorado no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, né? Então, aconteceu esse fato, mas existiram vários movimentos dentro do catolicismo apontando certos erros, e daí surgiu a Reforma Protestante, digamos assim. Então, vamos fazer essa comparação de 5 coisas que diferenciam o protestantismo do catolicismo. Digamos que é uma análise sincera, comparativa e não para causar polêmica, tá? O primeiro sola é sola fide. O que é sola fide? Sola fide quer dizer somente a fé. É a ideia, a doutrina de que a justificação humana, ou seja, o ser humano, ele é declarado justo, perdoado de seus pecados, limpo, santificado, né, lavado apenas pela fé. Então não é por cumprirmos as obras da lei mosaica, cumprirmos um conjunto de regras que somos perdoados dos nossos pecados. Ou seja, o homem, o ser humano, ele não consegue conquistar para si o perdão dos pecados, porque esse perdão foi comprado para nós através do sacrifício de Jesus. Isso é o que o protestantismo acredita. Como cristão reformado protestante, eu estou fazendo com essa ótica, né? Mas o catolicismo, ele acredita, o catolicismo padrão, tá? Existem, é lógico, suas exceções. Existem pessoas que não vão crer assim.
né? Como eu disse, as denominações cristãs são grupos uniformes. Existem pessoas que podem discordar disso, mas o catolicismo como religião, o Vaticano, vamos dizer assim, diz que a salvação é pelas obras, ou seja, você precisa merecer essa, digamos assim, você precisa fazer coisas para que os seus pecados sejam perdoados. Isso é uma mentalidade, né, católica, através de orações, através de intercessões, né, através de cumprimento de sacramentos, é que você vai então conquistar para você justiça, é que você vai ser declarado justo, perdoado dos seus pecados, né? Você precisa de um intercessor, enfim. E já o protestantismo declara que é somente a fé que justifica o homem, ou seja, eu creio no sacrifício perfeito de Jesus, então eu estou justificado dos meus pecados. É lógico que depois de você ser justificado, você então vai praticar boas obras, mas é aí que está a diferença. O protestantismo declara, né, eu faço boas obras porque eu sou salvo, mas o catolicismo declara, bom, eu tenho fé e eu pratico boas obras, e então é que eu sou justificado, me torno justo, né? E o protestantismo o contrário. Então esse é o primeiro ponto em que há uma diferença entre protestantismo e catolicismo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sola scriptura. O segundo sola é sola escritura, ou seja, somente a escritura, somente a Bíblia, as escrituras sagradas que são fonte de doutrina cristã. Então, se você quer saber dentro da doutrina cristã, dentro do cristianismo, dentro de ser discípulo de Jesus, se algo está certo ou errado, você precisa recorrer à Bíblia. Então, é isso, ponto final. Porém, no catolicismo, se você quer saber se uma coisa é certa ou errada, quem tem autoridade para dizer isso é a igreja entre aspas, no sentido da instituição, né? Vaticano, católico, apostólico, romano. Eu digo mais uma vez, o meu objetivo não é criticar, mas é mostrar diferenças. Então, por exemplo, se você quer saber se uma coisa é certa ou errada dentro da igreja católica, então às vezes a pessoa ali, o fiel, dito fiel, vai procurar um padre e aconselhar e saber o que a igreja diz a respeito daquilo. Protestantismo. Se a pessoa quer saber o que é certo ou errado, ela pode até procurar o líder religioso, mas ele tem que apontar nas escrituras o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Então, somente a escritura é a palavra inspirada de Deus, né? Ali, fonte de doutrina cristã, fonte de ensinamento e acessível a todos. Qualquer pessoa pode e deve ler a Bíblia e interpretar a Bíblia conforme a inspiração de Deus, ou melhor dizendo, conforme a sabedoria dada por Deus pelo Espírito dele. Então não é necessário que alguém ensine, a pessoa pode ler a Bíblia e por si só entender a doutrina cristã, enquanto que o catolicismo afirma que a interpretação da Igreja Católica Apostólica Romana é o que vale. Então, esse é o segundo ponto. Mais uma vez, eu reforço, meu objetivo não é criticar, mas é mostrar diferenças, tá certo? Existem, sim, discrepâncias, existem diferenças entre catolicismo e protestantismo. O quinto sola, que diferencia protestantismo do catolicismo, solus Christus, ou solus Cristo, né? Solo Cristo, que significa que somente Jesus Cristo é o nosso mediador entre a humanidade e Deus. Ou seja, somente através de Jesus nós temos acesso a Deus. Ele é quem abriu o caminho para que nós chegássemos a Ele. Então, não é uma denominação religiosa, não é um outro ser espiritual, celestial, humano, que nos dá acesso a Deus, inclusive nas orações. Quando nós oramos, nós nos achegamos direto a Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Israel, ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós nos achegamos a Deus,
Jesus já nos abriu um caminho. Então é no nome de Jesus que nós oramos diretamente a Deus. Já o catolicismo afirma que nós, para chegarmos a Deus, em sinal de humildade, devemos pedir intercessão de alguém, seja um sacerdote, seja alguém que é chamado de santo, canonizado ali pela instituição Igreja Católica Apostólica Romana, enfim. Então, é isso. Mas o protestantismo afirma solos Christus, ou seja, somente Jesus Cristo é o mediador entre a humanidade e Deus. Não existe outra forma de se achegar a Deus a não ser Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. Então, isso é importante falar também. Então, nós já falamos sola fide, nós já falamos que é somente a fé, nós já falamos sola escritura, que é somente a escritura, é a nossa regra de doutrina, nossa doutrina, e solos Christus, que é somente Jesus que nos dá acesso a Deus. Lembrando que eu estou falando do ponto de vista protestante, apesar de já ter sido católico, né? Eu me considero católico, mas não católico apostólico, mas não romano, ou seja, eu não sigo uma autoridade de Roma, mas eu creio que o líder da igreja é Jesus, assim Deus estabeleceu. Então isso é importante. Solo Christus é a terceiro sola. O quarto, sola gratia, ou somente a graça. Graça é a bondade imerecida de Deus dada aos homens. Então, o ser humano não merece a salvação, não merece o perdão dos pecados, e é justamente por isso que a salvação vem pela graça divina. Ou seja, a gente não merece, mas mesmo assim, Deus, por sua infinita bondade, resolveu nos oferecer essa salvação através do sacrifício perfeito de Jesus. Não existe mérito do ser humano em receber a salvação. Não é uma pessoa que é boazinha, aí de repente Deus vai e chama ela não é isso. Deus salva através de seu Filho, Jesus Cristo. É pela graça de Deus que somos salvos. Inclusive, o primeiro sola, que é o sola fide, né, para que a gente creia em Jesus, o Messias, o Filho de Deus, a gente precisa receber de Deus a chance de ouvir a mensagem do Evangelho. Então a gente depende de Deus para tudo, a gente depende de Deus para ouvir a mensagem, a gente depende de Deus para crer na mensagem, a gente depende de Deus para entender, a gente depende de Deus para tudo. E por isso a salvação é pela graça, não é por merecimento humano. O homem, o ser humano, não merece a salvação concedida por Deus em o Filho dele, Jesus Cristo. Mas Deus nos deu, e é justamente por isso que se chama graça, ou seja, a bondade que nós não merecemos. Já no catolicismo, quantas vezes, às vezes frequentando, inclusive velório de alguma pessoa que faleceu, católica, muitas vezes já escutei, essa pessoa deve ter ido direto para o céu, porque ela era muito boa. Pois é, mas a salvação, o perdão dos pecados não vem pela bondade do ser humano, mas pela bondade de Deus. É por isso que é graça, entende? Então, esse é o penúltimo ponto que eu gostaria de falar. Somente a graça é que traz a salvação para o ser humano. E por último, soli deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Somente Deus é digno de honra, glória, louvor e adoração. A salvação é realizada, é operada na vida do ser humano por Deus, né? Então, toda glória pertence a Ele. Eu não posso me curvar, me prostrar na frente de um ser humano, reconhecendo aquele ser humano como uma autoridade espiritual. Eu não posso fazer isso, porque aquele ser humano não me salva. Já pensou, você pega, olha, tem até pessoas, eu vou dizer um erro que aconteceu, inclusive no povo de Israel. Quando Moisés subiu no monte e ficou 40 dias lá, o povo ficou ao pé do Monte Sinai, Deus falou os 10 mandamentos para eles e tudo, depois escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos, o decálogo, né, para entregar para Moisés, mostrar para o povo e ali guardar
esses mandamentos da aliança de Deus com o povo de Israel ali, depois de um tempo que eles já tinham saído do Egito. O que aconteceu? Enquanto Moisés estava lá no monte, 40 dias e 40 noites diante de Deus, Arão ficou responsável pelo povo, que era irmão de Moisés. Ali, Moisés com seus 80 anos, Arão com seus 83 anos, se não me engano, estava lá liderando o povo. Aí o povo começou a falar que não sabia o que tinha acontecido com Moisés, que ia voltar para o Egito, Aí o que Arão faz? Para aplacar aquele pânico do povo, ele faz uma estátua e fala que aquela estátua era o Deus que tirou eles do Egito. Ou seja, o objetivo de Arão não foi inventar um Deus, mas foi dizer que aquela estátua ali representava ou seria o Deus de Israel, Jeová, Javé, né? E o que acontece? Deus viu aquilo como uma abominação, porque eles estavam atribuindo a uma criação, a uma criatura, a algo feito por mãos humanas, a glória que é devida ao Criador. Então você não pode ter nada representando a Deus e se prostrar diante daquilo. Então não existe pastor, bispo, papa, cardeal, líder religioso, presbítero, não existe nada que possa receber a glória que é devida a Deus. Inclusive, no Novo Testamento, se você procurar no livro de Atos, você vai ver que tem um homem, Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande lá. Esse Herodes, o mesmo que mandou decapitar João Batista, ele morreu comido de bichos porque ele aceitou a adoração do povo, que falou assim, olha, esse homem que está falando aí, essa voz é de um Deus e não de um homem. Ele aceitou aquilo, se achou um Deus e morreu. E a Bíblia diz que Deus o feriu através de um anjo ali, e aí ele morreu comido de vermes. É uma coisa muito séria isso, né? Então não queira receber a glória que é devida a Deus. Se você fizer alguma coisa que Deus te deu condição de fazer para a vida de uma pessoa, não receba a glória que é de Deus. Ah, eu devo tudo a você. Não, peraí, não. Você não deve tudo a mim, não. Você deve tudo a Deus. Eu agradeço você reconhecer que eu fiz alguma coisa por você, mas eu não faria nada disso se não fosse Deus me dar condições de fazer. Então não receba a glória que é de Deus e também não dê a glória que pertence a Deus para outra coisa. Não dirija suas orações para outra coisa, senão e para outra pessoa, senão Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as diferenças, né? Esses são os 5 solas, sola fides, né? Eu acabei de falar sola fides, somente a fé. Eu vou falar em português porque é melhor. Os 5 solas são somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Então, 5 solas significam 5 somentes, e aqui reside o resumo da diferença entre catolicismo e protestantismo. E eu faço isso com muito respeito. Nem todo católico vive tudo o que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, e nem todo evangélico, digamos assim, ou protestante, vai viver tudo que dentro da sua denominação religiosa ensina. Então, entenda que se você quer ser cristão, você deve ser discípulo de Jesus, o Cristo. Então, ele é a nossa referência, ele é o nosso espelho. Não é nenhum outro líder religioso a não ser ele, Jesus. Né? Paulo ele fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer na minha visão é, me imitem, façam o que eu faço, e o que eu faço é imitar Jesus, ou seja, imita Jesus porque eu imito também. Esse é o sentido da coisa, entendeu? Ser cristão é procurar ser semelhante a Cristo, e que você faça sim. Não estou dizendo para que você siga A ou B, estou apenas fazendo uma comparação a critério de curiosidade. Talvez você tenha curiosidade de saber o que tem de diferença. Tem gente que vai dizer, olha, Deus é um só, não é? Pois é, Deus é um só, mas nem todo lugar vai fazer a vontade de Deus. E quem vai dizer quem faz ou não a vontade de Deus é a Bíblia, e que você saiba, com a sabedoria concedida por Deus, analisar
e assim escolher sempre ficar com as escrituras, fique com o que a Bíblia ensina. Você não tem que escutar o que eu digo, você tem que escutar o que a Bíblia diz. E eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. Se ficou alguma dúvida para você, você pode entrar em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz caso você tenha alguma dúvida, curiosidade, alguma sugestão de um tema futuro, de um outro podcast, né? Enfim, já falei bastante, né? E a minha oração é que você seja grandiosamente abençoado ou abençoada por Deus, com a sabedoria dele, para que você sempre enxergue a verdade. Lembre-se, conforme está no Salmo 119, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você quer enxergar a verdade, tem que ser debaixo da luz da palavra de Deus. Então, ande na palavra, seja muitíssimo abençoado e abençoada. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre com você e que você sempre ouça e obedeça à voz de Deus. Até a próxima mensagem, até o próximo podcast.